Dou início agora ao painel Como funciona e o papel dos módulos e suas diferentes potências em usinas, em comércio, residências e indústrias. O primeiro a palestrar terá 15 minutos, eu vou ficar no pé dele, é o Felipe Hugo, da JA Solar. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Felipe Hugo, da JA Solar, gerente de vendas da parte de distribuição. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de modelos e aplicações dos módulos fotovoltaicos. Vou começar aqui que o tempo é curto, tem bastante slide, talvez tenha que pular alguns. Então, se tiver uma correria aqui, vocês me desculpem, mas os que eu pular são informações públicas aí. Então, dividi aqui a apresentação em 4 tópicos. Vou falar rapidamente aí sobre a empresa, entrar em tecnologia, as linhas de produto e fazer, por fim, as considerações finais, que são os objetivos da palestra aqui. Tá? Falando um pouquinho de JA Solar, né, nós somos uma empresa com integralização vertical, então um dos nossos destaques é principalmente a capacidade produtiva. Tá? Questão de produção de wafers, nós temos, como eu falei, a integralização vertical. Solidez financeira é um dos fortes da empresa, vocês podem olhar aí nos últimos relatórios da Bloomberg, né, a gente está apresentando resultados bastante expressivos, né, positivamente falando, né. Responsabilidade social, que é uma parte bastante importante, aí algumas empresas estão começando a exigir esse tipo de certificação, auditorias em relação, né, à responsabilidade social da empresa na questão da produção, né, e liderança tecnológica com geração de energia de qualidade. Tá? Liderança tecnológica, nós vamos falar um pouquinho aqui na nossa apresentação, né? E vou passar aqui para frente, um segundinho. Rapidamente, são 12 fábricas globalmente falando, aproximadamente 900 patentes, aí, a gente tem uma patente exclusiva nossa, que é a dopagem com galho, tá? Fundada em 2005, hoje mais ou menos 25 mil colaboradores, já entregues mais de 63 gigawatts globalmente falando. Tá? Questão de market share, aproximadamente 11% do market share global, tá, gente? Já comentei sobre isso, nossa capacidade hoje é cerca de 30 gigawatts, né, em wafers e células, já foi anunciado aumento de mais 10 gigawatts de capacidade de produção de células, tá? E módulos hoje 40 gigawatts, também temos uma fábrica em andamento de mais 5 gigawatts ainda para sair esse ano. Tá? Nossos objetivos são assim, bastante claros em relação ao aumento de capacidade produtiva e volumes. Tá? Resumo geral sobre nossas fábricas aqui, cada uma das fábricas. Tá? Hoje, mais ou menos 80% da produção está concentrada nas células M10, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas ainda temos todas as... vamos dizer assim, as gerações de módulos que a gente teve durante esse último desenvolvimento da cadeia. Só um slide falando aqui de 2021, na verdade, né, do Brasil. A gente teve em 2020 uma participação um pouco tímida, aí, né, comparado ao mercado, cerca de 150 megawatts, e fechamos aí 2021 praticamente, aliás, mais de 3 vezes mais embarques para o Brasil em relação ao ano anterior. Então, a empresa está investindo, a empresa está querendo trabalhar aqui no Brasil e, como vocês vão ver, eu vou citar aqui, vai ter algumas novidades. Tá? A questão de confiabilidade, produção, bancabilidade, ali, né, uma empresa com 100% de bancabilidade. Terceiro lugar em capacidade produtiva. Saiu também na PV Infolink, segundo lugar em vendas globais em 2021. Então, volumes bem representativos e, se não me engano, pelo 6º ano consecutivo, ganha, né, o Top Brand PV aqui da EUPD. Tá? Algumas certificações que eu vou passar aqui, que estão no nosso site, para tentar ganhar um pouquinho de tempo aqui na apresentação. Anunciando agora, a partir de março, né, como a gente comentou, novidades aqui da JA, a gente vai ter o armazém alfandegado, né, mostrando essa questão da empresa querer melhorar a participação no mercado brasileiro, fazer o aumento de volumes, certo? Então, a partir de março, a gente já vai ter nossa operação com armazém alfandegado aqui no Brasil. Falando de tecnologia, hoje, né, vamos dizer assim, é praticamente padrão a gente ter a tecnologia PERC, Multibus Bar, Half Cell, vidro antirreflexo, a dopagem com galho é uma exclusividade nossa, né, ao invés de usar o boro,
N-Type, que pode ser o assunto do momento aí, acho que para grandes projetos, e desenvolvimentos novos que a gente está trabalhando, que seria o heterojunction. A gente está com uma linha aí mais ou menos de teste de 200 megas, né? Não é uma linha pequena, muita gente sabe que é a capacidade de algumas fábricas menores aí, né? Então, a gente está com uma linha de trial de novas tecnologias, tá? E já com, vamos dizer assim, anúncios de produtos novos que eu vou soltar aqui. Sobre a questão de tecnologias, como eu falei, a gente tem 3 gerações de células aqui que passaram pela JA Solar. A primeira geração, que eram as células de 158 milímetros, a segunda geração de 166 e a maior parte da nossa produção, que são os módulos de 182 milímetros. Ainda temos esses produtos em linha, a gente tem em paralelo aí com alguns fabricantes a tecnologia M12, acho que alguns chamam de G12, e mostrando aqui as informações de acordo com a PV Infolink aqui, mais ou menos como se distribui a capacidade global ao longo dos anos aí em cada um dos tipos de célula, tá? Falando aqui, então, ressaltando novamente a questão da patente da dopagem com galho, que garante uma degradação menor aí dos módulos fotovoltaicos ao longo dos anos, né? E, bom, alguns gráficos comparativos, mas isso aqui é bem tranquilo, nos datasheets nossos vocês podem achar essas informações, tá? Um pequeno comparativo aqui, falando de bifacial, né, os módulos bifaciais, que acho que ano passado, devido à questão do ex-tarifário, entraram bastante aqui no Brasil, né? Então, comparando aí a questão de geração, um módulo do mesmo tipo, né, monofacial e um bifacial. No nosso caso, a gente utiliza o bifacial vidro-vidro, que tem uma garantia maior, ele tem uma garantia estendida, né? São 30 anos de garantia de performance contra 25 do produto normal, e a degradação dele é um pouco menor. Então, esses módulos eles são, vamos dizer assim, um pouquinho mais robustos e recomendados para instalações em ambientes mais agressivos, fora os ganhos que você tem por bifacialidade. Falando de bifacial, as tendências, né, a tendência é que mais ou menos esse ano seja virada aí das capacidades produtivas dos fabricantes entre monofacial e bifacial. Por quê? Porque existem vantagens técnicas claras do bifacial. Hoje no mercado, acho que na JA, mas em outros fabricantes também houve uma queda de diferença de preço entre o bifacial e o monofacial. E, bom, comparando produto com produto, você tem uma melhor renda no bifacial. Ele é mais flexível nas aplicações e, né, tem certos ganhos aí. Então, a tendência da indústria é que ele aumente a fabricação de bifacial contra monofacial. Agora, entrando aqui nas linhas de produto, né, para eu poder chegar lá nas considerações finais da apresentação. Então, como eu falei, as 3 linhas, 158, 166, 182, tanto monofacial contra bifacial, vou entrar no detalhe de cada um deles, né? Então, são produtos que vão de 400 watts até, com o nosso novo lançamento atual, 590 watts, né? Que a gente trata com família de Blue 1, 2 e 3. Rapidamente, família de Blue 1 são produtos mais rooftop, tá? Na Europa ainda se aplica muito esse tipo de produto. Existem algumas regulamentações, existem algumas normas para tamanho, né, desses módulos, do peso. Então, existe até mercados que a JA desenvolveu módulos específicos com peso reduzido, né, para atender as demandas do mercado. A família... Opa, desculpa. Família Deep Blue 2.0, a gente enxerga bastante aqui no Brasil. Ainda existe um grande volume, que são os módulos de 450, 460 watts, especialmente os nossos, vocês vão ver nos bifaciais, devido à questão do ex-tarifário, né? É um módulo que também tem muita saída para o mercado europeu, né? Então, o mercado europeu tem uma tendência interessante de trabalhar com módulos com peso um pouquinho menor do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. No Brasil, a gente começou a enxergar esses módulos da família 3.0.
né, que são módulos aí de 550, 530, de 535 a 550 watts, tanto monofacial quanto bifacial, né? O brasileiro gosta de instalar um módulo com uma potência pico maior, né? Essa família 3.0 em específico, a gente tem a versão Lite, que é um módulo de 1,70 m, uns 23 quilos, preciso lembrar aqui de cabeça, não vou lembrar. Mas, assim, em geral, aqui no Brasil, o pessoal tem buscado essas potências maiores, né? E lançamento agora, disponível a partir de abril, a gente tem a família de 78 células. Esse é um módulo interessante, né, que a gente vem trazer aqui. Ele, como escrito aqui, tem um grande portfólio de aplicações, 410 watts, bem manejável, fácil instalação, o integrador consegue otimizar o trabalho, né? Quem já tentou manobrar um módulo de 550 sabe que é um pouquinho mais difícil, né? E então, entrando nessa família, que é a família de produtos atual, né? As questões de potência, ao passar do ano, a gente espera que, não falando ainda de N-Type, ainda nos módulos P-Type, a gente chegue a atingir uma potência aí de 555, talvez 560 ao longo dos anos, mas já está bem no limite da eficiência dos módulos, tá? A gente, com esses módulos novos de 78 células, pode atingir até 595 watts, tá? Esse é um módulo interessante, né? Falando de aplicações para projetos de solo, ele tem uma boa compatibilidade com a maior parte dos inversores do mercado, porque ele possui uma corrente menor, então, assim, não tem muitos problemas com corrente e compatibilidade, tá? Tanto que a gente tem o fator de bifacialidade também, a gente tem tanto monofacial quanto bifacial nesse produto, tá? E aqui, só para fechar a questão de produtos, a gente tem o produto, ainda não é um ponto focal muito forte, mas a gente já tem o produto, que é o N-Type, né, que traz as suas vantagens aí, né, não tem a questão do LID, a degradação no primeiro ano é menor do que 1%, e ao longo dos anos ele, vamos dizer assim, ganha disparado comparado com o produto tradicional que a gente tem. Desvantagem, talvez um pouquinho mais caro na partida, mas chegando aos pontos finais, né? Tem um pouquinho de certificação aqui, mas eu vou fazer a conclusão, porque falta só 3 minutos. O ponto focal disso aqui, o que é? Não é potência pico, não é tecnologia de célula. O que você tem que fazer na análise do projeto? Você tem que focar no LCOE, né? O importante é o retorno do investimento, que a gente vende uma economia. Não é uma potência. O meu módulo é mais potente que aquele, meu módulo é maior, meu módulo... Não, o que o cliente está comprando é uma economia. Então, cabe aí, né, ao pessoal fazer essa análise, né, de quanta energia ele está gerando, qual é o tempo de payback, o tamanho dos módulos. Por exemplo, o 410 é muito mais manejável, né, você consegue movimentar ele com muito mais facilidade do que um módulo de 595. Quem nunca tentou, faço o convite que tente carregar um módulo de 595 watts sozinho. Vai sentir a dificuldade. Então, o instalador não só vê o preço do kit, mas vê quanto custa a mão de obra dele, né, quantas pessoas ele vai ter que mobilizar para essa instalação, qual a dificuldade do transporte de um módulo muito grande. Então, por essas e outras razões, além de regulamentações, mercado europeu assim, compra muito dos módulos pequenos. Um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil. São perfis de mercado diferentes, mas eu acho que o ponto focal é qual é o módulo ideal para cada tipo de instalação. A resposta é depende. Tudo depende da análise do LCOE. Perfeito? Obrigado. Muito obrigado ao Felipe e Hugo.